Eu não ia fazer esse vídeo parte 2 sobre o aumento do telescópio, mas aí eu resolvi tirar a prova dos 9, pegando duas distâncias diferentes de objeto, do objeto até o espelho, né? Para mostrar que a fórmula do aumento do telescópio não é só F maiúsculo sobre F minúsculo. Então no vídeo anterior a gente parou nessa imagem aqui, onde eu mostro a fórmula completa do aumento do telescópio, né? E aí eu vou prosseguir usando dois exemplos, duas distâncias diferentes. O objeto está um pouco mais perto, o outro um pouco mais distante, para mostrar que a distância do objeto até o espelho ou até a lente é importante. Então não é só F maiúsculo sobre F minúsculo. Então acompanhe aí. Então veja que aqui nesse primeiro exemplo eu estou pegando um espelho com distância focal de 500 milímetros, tá? Aí eu estou usando espelho aqui, mas o conceito é o mesmo para as lentes, tanto esféricas como parabólicas. E aí eu posicionei um objeto, e eu estou usando um objeto bem pequeno aqui de 15 milímetros, porque na hora de eu fazer os desenhos aqui, para ele não ficar muito assim exagerado, muito fora de proporção com relação ao ocular, porque aí eu fiz toda a geometria, né? Tanto nos espelhos como nas lentes. Então a ocular é bem pequenininha, então resolvi usar um objeto aqui de 15 milímetros de altura. E esse objeto está localizado a 1500 milímetros do espelho, tá? 1,5 m, né? Então a gente viu que os objetos que a gente observa no telescópio, geralmente eles estão bem distantes, né? A ideia é essa, pegar objetos bem distantes, né? Tipo planetas, estrelas, nebulosas, né? E para aumentar o tamanho deles e a gente fazer observação. Ou então prédios, paisagens, né? Então eles estão bem distantes. Então esse 1500 aqui, a ideia é que essa distância seja no mínimo maior do que o raio de curvatura do espelho, tá? Então nessa situação sempre a imagem vai ser diminuída, como aconteceu aqui. Então a imagem, depois que a gente fez a geometria aqui, ele ficou com 7,5 milímetros de altura, tá? Então aqui eu não vou explicar passo a passo, porque vocês já sabem como fazer isso, tá? Então deu uma imagem real, reduzida e invertida. Então o que vocês vão ter que memorizar é esse 7,5 que a gente vai usar para fazer os próximos desenhos, né? E para colocar nos cálculos, porque aí eu fiz o cálculo também tudo certinho. Então aqui, ó, aqui agora a gente já está na ocular. Então aquela imagem que foi gerada pela reflexão, aqui já vai virar objeto para a ocular. Então é um objeto com 7,5 milímetros de altura, como a gente viu, tá? Então fazendo a geometria aqui, ó, e aplicando aqui os raios notáveis, né, fazendo a intersecção, a gente obteve aqui uma imagem com 11,25 milímetros de altura. Então, ó, primeira curiosidade, ó, o que aconteceu? O objeto, vocês lembram, tem 15 milímetros de altura. Aí depois que a gente fez toda a geometria, né, ele diminuiu de tamanho, pessoal. Olha só que coisa curiosa e interessante, ó. Parece piada, ó, mas o telescópio, ele nesse caso específico, ele diminuiu o tamanho
da imagem. Em vez de aumentar, diminuiu, por incrível que pareça. Ainda bem que eu fiz esse vídeo parte 2, pessoal. Por essa eu não esperava. Sinceramente, ele diminuiu, gente. Está aqui, ó, 11,25. Aí, eu vou fazer as contas aqui para provar que vai bater, ó. Aqui, ó. Então, usando a fórmula do aumento, ó, F maiúsculo sobre F minúsculo vezes P' menos F minúsculo sobre F maiúsculo menos P maiúsculo. Então, distância focal 500, aqui, ó. Distância focal do espelho 500, distância focal do ocular 15, estou usando ocular de 15. E aqui é o P' é 37,5, que é esse aqui, ó. Tá? O F minúsculo, a distância focal é 15, o F maiúsculo, a distância focal do espelho é 500, e o P, a gente viu que posicionou a 1,5 m, 1.500 milímetros. Fazendo as contas, olha aqui, ó, deu o quê? 0,75, então 75%. Deu menos de 100%. Então, o que significa? Em vez de aumentar, diminuiu. Então, fazendo 0,75 vezes 15, que é a altura original lá do objeto, deu 11,25. Bateu com a geometria aqui. Tá vendo, gente? Olha que coisa fantástica. O telescópio diminuiu o tamanho da imagem. Tamanho do objeto. É incrível isso, gente. E agora, o outro exemplo, seguindo aqui com o vídeo, eu estou colocando o objeto agora um pouco mais perto. Ó. Em vez de 1,5 m, eu aproximei 40 centímetros. Estou colocando a 1.100 milímetros. Tá? Então, mesma coisa, é o mesmo espelho, o mesmo telescópio. Ó. Tá vendo? Aí, o que aconteceu? O objeto tem 15. Ó, agora, com relação ao anterior, tá vendo? Ó, ele ficou um pouquinho maior, ó, 12,5. Então bateu então com aquele conceito de que quanto mais perto o objeto está do espelho, mais ele vai ficar maior. Então aqui está com 12,5. No exemplo anterior, ele ficou com 7,5. Então ele aumentou bem aqui já. Tá? Esse 12,5, então, é o que a gente vai usar na sequência para fazer novamente a geometria, o mesmo conceito e os cálculos. Então tá aqui, ó, pessoal, 12,5. Então esse vai ser o objeto agora na ocular, com distância focal de 15. Né? Então, traçando aqui os raios notáveis, aqui, ó, tá vendo? O que aconteceu? Ó? Agora sim aumentou o tamanho, 18,75. Tá vendo? Então, aqui, fazendo aqui novamente, substituindo os valores aqui, ó, sem a gente perder muito tempo, ó, olha o que deu aqui, ó, 125%, 1,25. Agora sim, agora aumentou, ó. Então, fazendo 15 milímetros, que é a altura original do objeto, vezes 1,25 dá 18,75, que bateu com a geometria aqui. Então, vocês perceberam que realmente o aumento do telescópio não é só F sobre Fzinho. A distância do objeto até o espelho influencia bastante no tamanho final do objeto observado. Tá? Agora, pessoal, esse objeto na ocular, tá vendo aqui, ó, ele está entre o centro de curvatura aqui, esqueci de pôr a letrinha C aqui, ó, tá? Esse objeto ele está entre o centro de curvatura e o foco, tá certo? Mas ele pode se localizar aqui também, ó, entre o foco e a face da ocular, tá certo? Por que eu coloquei ele aqui? Eu coloquei ele aqui aleatoriamente, né? Mas aí, mais um pouquinho para frente desse vídeo, eu vou mostrar uma filmagem que eu fiz alguns anos atrás, que vai comprovar que realmente esse objeto na ocular ele vai estar nessa área aqui, ó, nesse intervalo entre o ponto focal e o centro de curvatura. Ele jamais vai estar
fora aqui, ó, além do centro de curvatura, porque se ele estiver para cá, ele vai diminuir o tamanho do objeto. Sendo que a gente sabe que a ocular, a função dela é aumentar. Então ela sempre vai estar para dentro do centro de curvatura. Tá certo? Então vamos prosseguir aqui, ó. Que eu fiz mais um desenho aqui, ó. Então, pessoal, olha aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui é se o objeto estiver entre o ponto focal e a face da ocular, ó, tá vendo? Ó? Ele também vai aumentar de tamanho, inclusive vai aumentar bem mais. Só que qual que é a diferença aqui, ó? Na anterior, a imagem vai aparecer invertida. Eu esqueci de citar isso, né? E aqui vocês estão vendo que a imagem vai aparecer endireitada, ó. Imagem real direita, né? Então ela não vai inverter. Então o que significa isso? Quando a gente usa essa ocular em conjunto com o espelho primário, o espelho primário, como a gente viu lá, sempre vai inverter a imagem. Em qualquer situação ela sempre vai inverter. E a ocular, o que vai acontecer? Se o objeto estiver aqui entre o ponto focal e a face da ocular, ela não inverte a imagem. Ela permanece na mesma posição. Se ela estiver entre o foco e o centro de curvatura, aí ela vai inverter a imagem. Tá? Só que o que acontece? Ela vai estar aqui, ó, entre o foco e o centro de curvatura. Ou seja, ela vai inverter. Então, no final, o que vai acontecer? O espelho vai inverter e a ocular vai desinverter. Então, o que vai acontecer? Eu vou mostrar o exemplo de um telescópio onde a imagem que a gente vê vai estar normal, não vai estar invertida. Então, veja o seguinte. Olha aqui, ó, esse aqui é um telescópio que eu tenho aqui em casa. Ele é um telescópio Maksutov Cassegrain de 90 milímetros, né? E alguns anos atrás, eu usei esse telescópio para fazer uma filmagem de um prédio, né? Então, ele tem um espelho esférico aqui no fundo, tá? E aqui eu usei uma ocular, eu não lembro o aumento da ocular. E aí fiz uma filmagem de um prédio aqui do quintal da minha casa. Então, vocês na sequência vão ver essa filmagem que eu fiz, e vocês vão ver o resultado disso daí. Acompanhe aí. Pessoal, vocês estão vendo aqueles prédios lá, aqueles dois prédios juntos? Eu vou tentar filmá-los. Eu acredito que em linha reta eles estão a uns 5 ou 6 quilômetros daqui. Eles estão na cidade vizinha aqui de Mogi Guaçu. Eu vou tentar dar um zoom nessa câmera. É o máximo que dá nessa câmera, nessa filmadorazinha aqui, ó. Mas é aqueles dois prédios ali que eu vou tentar filmar.
Então, pessoal, vocês viram aí na filmagem, né, pelo telescópio, que a imagem do prédio ela apareceu endireitada, normal, não apareceu invertida. Então significa que o espelho ele inverteu e a ocular desinverteu. Então significa que a imagem formada pelo espelho, refletida pelo espelho, está localizada nesse ponto aqui, nesse intervalo entre o ponto focal e o centro de curvatura. Agora, em qual ponto exatamente? Aí é que está. Essa é uma dúvida minha também. Eu acho que esse objeto ele está interagindo não só com o espelho, mas como também com o olho humano, com quem está observando e com, inclusive, com o foco da câmera filmadora também. Então existe um ponto aqui que vai dar a nitidez da imagem. Então se você deslocar esse objeto um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, vai começar a embaçar. Então para isso que tem o focalizador do telescópio. Inclusive eu acho que, isso é uma opinião minha, né? Para cada observador humano, para cada pessoa que for olhar lá, às vezes ele vai ter que fazer uma mudança ali no foco, vai ter que deslocar um pouquinho. O que é foco para uma pessoa, às vezes não é para uma outra. Então não existe, acho que aqui um ponto que a gente pode falar assim, esse é o ponto para todo mundo. Eu acho que ele está em qualquer intervalo aqui, né? Mas eu acho que não tem um ponto que... Porque senão teria uma fórmula para gente definir, para a gente calcular essa distância, né? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Abraço a todos.